Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil pra vocês, né? Hoje vamos dar sequência à playlist de dinâmica, tá bom? Nós estamos gravando a aula de número 24, tá bom? Então você que está chegando agora aqui no canal Fisicando Fácil, seja bem-vindo ao canal Fisicando Fácil, primeiramente, tá? Meu nome é Guilherme Polo, vou dar videoaulas aqui no YouTube referente à parte de física voltado para o ensino médio e para a mecânica dos fluidos, tá bom? Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui no canal Fisicando Fácil, tá bom galera? Bom pessoal, então a aula de hoje, né, como você acompanhou no título do nosso vídeo aí, a gente vai falar hoje só exercícios, fazer exercícios da força de atrito dinâmico, tá? Então são alguns exercícios que eu separei para vocês, tá? Se você perdeu ou quer saber sobre a aula de teoria que eu fiz, eu gravei uma aula de teoria da força de atrito dinâmico, tá? Eu vou deixar o card aqui, é só você clicar nesse card que você já vai direto para lá, tá bom? Então, beleza pessoal? Então vamos começar com os exercícios. Então eu vou colocar o primeiro exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução explicando, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um homem puxa um objeto de 40 kg ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move-se com uma velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo, adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom galera, esse exercício é um exercício onde ele fala que tem um homem, né, que puxa um objeto de 40 quilos, tá? Ele faz uma força ao longo de uma calçada, tá? Totalmente horizontal e aplica uma força de 80 newtons, tá bom? A adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala que o objeto se move com uma velocidade constante, então isso é uma coisa importante do enunciado, tá? Que a velocidade constante, então a minha aceleração vai ser zero, tá bom? Então isso é uma coisa importante que você precisa saber. E determinar o coeficiente, ele pede para determinar o coeficiente de atrito dinâmico, tá bom? Então vamos lá, como que a gente tem que fazer? Primeira coisa galera, quais são as forças que estão envolvidas nesse bloco, né? Então a gente tem a força-peso apontando para baixo, força-peso, a força normal apontando para cima porque tem um contato, a superfície de contato entre o bloco e a calçada. Tem uma força de atrito dinâmico, ao contrário à força que ele aplica, tá bom? Então, galera, a gente vai fazer o quê? Pela equação, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante é massa vezes a aceleração, tá? Quais são as forças resultantes que estão atuando nesse sentido? Bom, galera, eu posso dizer que nesse sentido, a normal e o peso, elas se anulam, não tem movimento nesse sentido. Então eu posso falar que a normal é igual ao peso. Tá? Então eu sei que a minha normal vai ser a minha massa vezes a gravidade, porque o peso é massa vezes a gravidade. Então a minha normal vai ser a minha massa, que é 40 kg, vezes 10, que é a minha aceleração. Então vai dar 400 newtons. Então a minha normal é 400 newtons, tá bom? Nesse sentido, galera, eu tenho duas forças, né? Eu tenho a força F apontando para cá e uma força de atrito apontando para esse lado, tá? Então, se ele está com uma força apontando para cá, então a resultante tem que vir para cá. Então vai ser no caso a força, que é superior à força, menos a força de atrito dinâmico, vezes a massa, vezes a aceleração. Tá, galera? Como a velocidade é constante e a aceleração é zero, você concorda comigo que aqui posso zerar. Isso aqui vai ser zero, tá? Então a mesma coisa que eu passar essa força é igual à força de atrito dinâmico. Passei para cá positivo a força de atrito dinâmico. Bom, o que é a força de atrito dinâmico que a gente viu na aula passada, né? Força de atrito dinâmico é o μ dinâmico vezes a minha força normal, tá? A minha força vai ser então o μ dinâmico que eu quero calcular vezes a minha força normal, que é 400. Certo? 400 newtons. Essa força é essa força aqui de 80 newtons, então eu posso pagar e colocar 80 newtons aqui, tá? Vou colocar 80 newtons aqui, 80 newtons. Então, o meu μ dinâmico vai ser 80 newtons dividido por 400. Eu passo 400 para cá dividindo, tá bom? Fazendo essas contas, galera, a gente vai chegar num valor de 0,2, tá bom? 0,2. Guilherme, tem dimensão? Tem unidade? Não tem, é número adimensional, tá galera? Coeficiente de atrito dinâmico e estático
Ele não tem dimensão, então é sem dimensão, então 0,2, tá bom? Então essa é a resposta, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, exercício de número 2, depois eu volto com a resolução explicando, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Sobre uma caixa de massa de 120 kg atua uma força horizontal constante F de intensidade de 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante com módulo de igual a 2 metros por segundo ao quadrado e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Bom, galera, esse exercício, né, exercício é onde ele fala aqui sobre uma caixa de massa 120 kg, tá? Atua uma força horizontal F de 600 newtons, tá? E a caixa ela se encontra sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? E para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo de 2 metros por segundo ao quadrado e tenha a mesma orientação dessa força F, ou seja, que isso se movimente para cá, né, nesse sentido, tá? O coeficiente de atrito dinâmico vale quanto, tá? Então quais são as forças que a gente tem que fazer primeiro aqui? Quais são as forças envolvidas na caixa, né? Então a gente tem a força peso apontando para baixo, a força normal apontando para cima e a força de atrito dinâmico apontando para esse lado aqui, certo? Bom, galera, você concorda comigo que nesse sentido aqui, a normal e o peso são iguais, porque não há movimento nesse sentido, tá? Então a normal e o peso são iguais, tá? Então se o peso é a massa vezes a gravidade, tá? Então a minha normal vai ser a minha massa, que é 120 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso vai me dar 1.200 newtons, minha força normal, tá? Quais são as forças que estão envolvidas? Quais são a força resultante? Eu tenho uma força apontando para cá e outra força apontando para cá. Com uma aceleração de 2 metros por segundo que tem a orientação da trajetória apontando para esse lado. Então essa força tem que ser maior do que a força de atrito, para que tenha movimento. Então vai ser a força menos a força de atrito. Então a gente consegue escrever isso pela segunda lei de Newton, né? Onde a força resultante é massa vezes a aceleração. Então a minha força vai ser a força menos a minha força de atrito dinâmico vezes a minha massa vezes a aceleração, tá? Basicamente a gente tem o que então? A nossa força, a minha força menos o μ dinâmico vezes a minha força normal é igual a massa vezes a aceleração, né? Então a minha força no caso, a minha força aqui vale 600 newtons. O meu μ dinâmico eu não sei. A minha força normal é 1.200 newtons. A minha massa é 120 newtons, ou 120 quilos. E a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Fazendo essas contas, né, galera? A gente vai ficar aqui com 600 newtons menos o μ dinâmico vezes 1.200 é igual a 120 vezes 2. A vezes 2 dá 240, tá? 240, tá bom? Então a gente vai fazer o que? A gente vai passar no caso, esse cara pro lado positivo. Então aqui vai ficar 600 é igual a massa vezes a aceleração mais o μ dinâmico vezes 1.200, certo? Que no caso essa massa vezes a aceleração, no caso aqui é 240, tá? Então aqui eu vou colocar como 240. Ok? Então, na verdade, eu posso pegar esse 240 passar para o lado de cá, né? 600 menos 240, 600 menos 240 é igual ao μ dinâmico vezes 1.200. Ok? Então, 600 menos 240... 600 menos 240 dá 360, né? E o μ dinâmico vezes 1.200, eu quero saber o μ dinâmico, eu passo 360, passo 1.200 pro lado de cá dividindo. Fazendo essas contas, né, galera, a gente vai chegar
a gente vai chegar no valor de 0,3, tá? Então a resposta é 0,3, ok? E aí a gente fica com a alternativa C, tá bom? Alternativa C. Show de bola? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução explicando. Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um bloco de madeira pesa 2,0 vezes 10 a terceira newtons. Para deslocá-lo sobre uma mesa horizontal com velocidade constante, é necessário aplicar uma força horizontal de intensidade de 1 vezes 10 a segunda newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale... Bom, pessoal, esse exercício não é um exercício que é na Fundação Carlos Chagas, tá? É um exercício onde fala que tem um bloco de madeira que pesa 2 vezes 10 a terceira newtons, tá? Para deslocá-la sobre uma mesa horizontal com uma velocidade constante, é necessário você aplicar uma força de 1 vezes 10 a segunda newtons, tá? Ele pede pra gente calcular o coeficiente de atrito dinâmico, tá bom? Entre o bloco e a mesa. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quais são as forças que estão envolvidas no bloco, né? Então eu tenho a força peso apontando aqui para baixo, a força normal apontando aqui para cima e a força de atrito dinâmico apontando para esse lado, contrário à força que foi aplicada, tá? Galera, nesse sentido eu não tenho nenhuma força resultante, porque elas se anulam, né? Então a normal vai ser igual ao peso, tá? Então a normal aqui no caso vai ser o que? Vai ser a minha massa vezes a gravidade, ok? No caso, na verdade eu não precisaria fazer a massa vezes a gravidade, porque ele já me deu o peso direto, então eu não preciso fazer essa parte, tá? Então eu só coloco aqui 2 vezes 10 a terceira newtons, tá? Esse é o meu peso. Então minha normal vai valer também 2 vezes 10 a terceira newtons, tá? Então, galera, aqui pela seguinte ideia, o que a gente tem, né? A gente tem que falar que com a velocidade constante, né? Essa força tem que ser igual a essa força, tá? Então a força, né, no caso, a força de atrito dinâmico vai ser igual à força aplicada, tá? A força de atrito dinâmico é o Mi dinâmico vezes a minha força normal, vezes a minha força F, tá? Eu tenho a minha força normal e tenho a minha força F, eu consigo calcular o meu Mi dinâmico, tá? Então o meu Mi dinâmico vai ser a minha força normal, que é 2 vezes 10 a terceira newtons, é igual à minha massa, igual à minha força, que é 1 vezes 10 a segunda newtons, tá? O que eu vou fazer? Para isolar esse cara, eu tenho que passar esse cara aqui, tá multiplicando e dividindo. Então o Mi dinâmico vai ser 1 vezes 10 a segunda newtons, dividido por 2 vezes 10 a menos 3 newtons, tá? Vai, no caso aqui, vai 10 vezes 10 a terceira, tá? Perdão, aqui é 3, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar esse cara, 1 dividido por 2 é meio, tá? Vezes quanto? Esse cara, se eu passar para cima, vai trocar o expoente. Então, era 3, vai ficar menos 3. Então, 10 a segunda vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1. Aqui no caso não tem unidade por causa que elas vão se cortar o newton com o newton, porque o coeficiente de atrito dinâmico não tem unidade, tá? Então o meu Mi dinâmico vai ser 0,5 vezes 10 a primeira. Porém, né, galera, na alternativa a gente não encontra esse valor, então a gente vai ter que colocar esse cara como 5 aqui. Então o meu Mi dinâmico vai ser 5, eu vou passar essa vírgula para cá, e vou pegar esse cara e subtrair menos 2. Aumentar o expoente para cá, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então 5 vezes 10 a menos 2, tá? Então, aí a gente fica, a resposta seria essa, né? E aí a gente fica com a alternativa A, tá bom, galera? Fica com a alternativa A. Show de bola? Bom, pessoal, vou colocar o último vídeo da nossa aula de hoje, tá?
Esse exercício já, galera, que se você perceber, que envolve notação científica. Ele quis saber se você sabe trabalhar com notação científica, tá? Que é com a base 10, tá bom? É um exercício um pouco mais diferente e interessante, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar o último exercício na sala de hoje, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica ali na sua tela que eu vou colocar ele. Uma corda de massa desprezível pode suportar uma força tensora máxima de 200 newtons sem se romper. Um garoto puxa, por meio desta corda esticada horizontalmente, uma caixa de 500 newtons de peso ao longo do piso horizontal. Sabendo-se que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é 0,20, e além disso considera a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A, a massa da caixa. Item B, a intensidade da força do atrito cinético entre a caixa e o piso e a máxima aceleração que se pode imprimir na caixa. Bom, galera, esse exercício, né, é um exercício onde fala que tem uma corda de massa desprezível, tá? Que pode suportar uma força tensora máxima de 200 newtons, tá? Um garoto puxa ela por meio de uma corda esticada horizontalmente com uma caixa de 500 quilos, 500 newtons, tá? O peso. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,20, tá? Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, ele tem três itens para a gente calcular. A primeira é a massa da caixa. Galera, a primeira letra aqui é fácil, né? É só a gente pegar, ele que é a massa, é só a gente pegar o peso, fazer igual a massa vezes a gravidade. Porque eu já tenho o meu peso, então o peso é 500 newtons, a minha massa preciso calcular e a gravidade é 10, tá? Então a minha massa, passando esse cara para cá, dividindo, né? Vai ser 500 dividido por 10. Então a minha massa vai ser 50 quilos, tá? Então a minha massa vai ser 50 quilos, tá bom, galera? O item B, ele pede a intensidade da força de atrito dinâmico entre a caixa e o peso, entre a caixa e o piso, né? Então, primeiramente, a gente precisa desenhar as forças. Quais são as forças que estão envolvidas, né, galera? Então, a gente tem a força peso apontando aqui para baixo, a força normal apontando aqui para cima, e tem a força de atrito dinâmico apontando contra a força aplicada, que é a força máxima tensora, tá? Então, galera, para a gente fazer isso, o que a gente tem que saber, né? A gente quer calcular essa força de atrito dinâmico, a força de atrito dinâmico. Para isso, a gente vai calcular da seguinte forma: força de atrito dinâmico é o μ dinâmico vezes a minha força normal, certo? O μ dinâmico ele já deu que é 0,20. A força normal quanto que vale, galera? Bom, a força normal, né? Você concorda comigo que nesse sentido a normal é igual ao peso, tá? Então, se a normal é igual ao peso, ele já deu o peso que é 500 newtons, a normal vai ser 500 newtons, tá? Então, aqui no caso, vai ser a força de atrito dinâmico que eu quero calcular, vezes 0,20 vezes 500, tá? Então, a minha força de atrito dinâmico vai ser 0,20 vezes 500. Fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 100 newtons, tá bom, galera? Então a força de atrito dinâmico é 100 newtons, tá? E aí ele pede a aceleração, a máxima aceleração que pode se imprimir na caixa, tá? Então com base nisso a gente tem o quê? Pela segunda lei de Newton, a gente vai ter que fazer que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem que é a minha força resultante, galera? A minha força resultante vai ser... Nesse sentido elas são iguais. Nesse sentido aqui, a força resultante vai ser o que? Eu tenho uma força apontando para cá e uma força apontando para cá. Então vai ser uma menos a outra, tá? Então vai ser a força aplicada, que é a força máxima, que é 200 newtons, menos a força de atrito. Então vai ser aqui a minha força máxima, eu vou chamar, menos a minha força de atrito dinâmico. É igual a minha massa vezes a aceleração, tá? A minha força máxima, eu sei que é 200 newtons. Então, minha força máxima é 200 newtons. O meu μ dinâmico, eu sei que é 100. Então, eu já posso até colocar aqui os valores, né? Então, eu vou colocar aqui 200 newtons. Aqui vai ser 100 newtons. A minha massa, eu sei que vale 50 quilos. Eu consigo calcular a minha aceleração. Então, aqui 200 menos 100 dá 100 newtons.
é igual a 50 vezes a aceleração. A aceleração então vai ser 100 dividido por 50. Eu passo esse 50 para cá dividindo, porque está multiplicando para isolar o A. Então vai ser 100 dividido por 50 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta do item C, tá? Beleza, galera? É um exercício um pouco mais complexo, né? Que é dissertativo, não tem alternativa, são 3 itens para calcular. Então é um exercício mais complexo que eu coloquei, tá bom? Bom para você praticar, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula hoje fica por aqui, tá? Eu espero que goste. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar os comentários lá embaixo, eu respondo à medida do possível, tá? Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!